Aqui está a tradução fiel e literal para o português do Brasil, variante usada no Brasil, seguindo rigorosamente todos os requisitos solicitados. Mantém 100% do conteúdo, não omite nem resume nada, conserva o volume e a estrutura das frases o mais próximo possível do original, adiciona pontuação adequada para fluidez e leitura em voz alta, remove eventuais nomes de canais, páginas, chancela se existissem, neste caso não havia, não acrescenta nem inventa nada, preserva integralmente o sentido original e mantém o texto contínuo e natural para a narração. Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os seus santos em toda a Acaia, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer tribulação. Porque assim como abundam em nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo abunda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para vosso consolo e salvação. Se somos consolados, é para vosso consolo, o qual opera em vós a perseverança paciente nos mesmos sofrimentos que também nós sofremos. E a nossa esperança, a vosso respeito, é firme, porque sabemos que assim como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sois da consolação. Não queremos, irmãos, que ignoreis as tribulações que nos sobrevieram na província da Ásia, pois fomos extremamente oprimidos, além da nossa força, de modo que até desesperamos da própria vida. Sim, em nosso interior recebemos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão grande perigo de morte e nos livrará. Nele temos colocado nossa esperança, de que ainda nos livrará, cooperando também vós a nosso favor com oração, para que pela graça que nos foi dada em resposta a muitas orações, muitos deem graças por nós. Pois o nosso motivo de glória é este, o testemunho da nossa consciência, de que nos temos conduzido no mundo, e especialmente para convosco, com sinceridade e pureza que vem de Deus, não com sabedoria humana, mas com a graça de Deus, porque não vos escrevemos nada que não possais ler e compreender. E espero que, tendo-nos compreendido em parte, venhais a compreender plenamente que podeis gloriar-vos de nós, assim como também nós nos gloriaremos de vós no dia do Senhor Jesus. Foi com essa confiança que quis visitar-vos primeiro, para que tivesseis dupla graça. Queria passar por vós a caminho da Macedônia, e depois, regressando da Macedônia, voltar a vós, e ser por vós encaminhado para a Judéia. Por acaso fui leviano quando tomei essa decisão? Ou será que faço os meus planos segundo a carne, de modo que diga ao mesmo tempo sim, sim e não, não? Mas, tão certo quanto Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vós não foi sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que foi pregado entre vós, por nós, por mim, Silas e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre foi sim, porque todas as promessas de Deus são sim em Cristo. Por isso também é por meio dele que dizemos o amém para a glória de Deus. Ora, é Deus quem nos confirma, tanto a nós como a vós em Cristo, e quem nos ungiu e também nos selou e depositou o penhor do Espírito em nossos corações. Eu invoco a Deus como testemunha da minha alma. Foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos cooperadores da vossa alegria, porque é pela fé que estáis firmes. Quanto a mim, determinei não fazer-vos outra visita dolorosa, pois, se eu vos entristeço, quem então me alegrará, senão aquele a quem eu mesmo entristeci? E foi precisamente por isso que escrevi como escrevi, para que quando eu for não me entristeça com aqueles que deveriam alegrar-me, pois confio em todos vós, de que a minha alegria é a alegria de todos vós. Pois vos escrevi em meio a grande angústia e aflição do coração, com muitas lágrimas, não para vos entristecer, mas para que conheçais o grande amor que vos dedico. Se alguém causou tristeza, não foi a mim que principalmente entristeceu, mas, em certa medida para não exagerar, a todos vós. Basta para tal pessoa a punição aplicada pela maioria. Assim, ao contrário, deveis antes perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja de modo algum engolido por tristeza excessiva. Por isso vos exorto,
a que reafirmeis o vosso amor para com ele. Outro motivo por que vos escrevi foi para saber se vós realmente sois obedientes em tudo. Aquele a quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoo. Pois, se algo eu perdoei, se é que havia algo a perdoar, fiz isso por causa de vós, na presença de Cristo, para que Satanás não nos engane, pois não ignoramos os seus desígnios. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me abriu uma porta, mesmo assim não tive descanso no meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Então me despedi deles e parti para Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo em Cristo, e por meio de nós, manifesta em toda parte o aroma do seu conhecimento. Porque somos para Deus o perfume de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Para estes, aroma de morte para morte, para aqueles, aroma de vida para vida. E quem é suficiente para tais coisas? Pois não somos como muitos, que negociam a palavra de Deus por lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como enviados da parte de Deus. Será que começamos outra vez a nos recomendar a nós mesmos? Ou será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou da parte de vós? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, manifestando-vos como carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações humanos. Tal confiança temos em Deus, por meio de Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se viesse de nós. Antes, a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos tornou capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de modo que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, glória essa que, todavia, se desvanecia. Como não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito? Pois, se o ministério da condenação foi glorioso, quanto mais abundará em glória o ministério da justiça. Pois, se o que era transitório veio em glória, muito mais glorioso é o que permanece. Portanto, tendo tal esperança, mostramos muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no fim daquilo que se desvanecia. Mas a mente deles se tornou endurecida, pois até o dia de hoje, quando se lê a antiga aliança, o mesmo véu permanece, não sendo removido, porque só em Cristo é que ele é tirado. Até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como em espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Portanto, tendo nós esse ministério pela misericórdia de Deus, tendo este ministério, não desanimamos. Pelo contrário, renunciamos às coisas ocultas e vergonhosas. Não usamos de engano, nem falsificamos a palavra de Deus. Antes, pela manifestação da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos os homens na presença de Deus. E, mesmo que o nosso evangelho esteja encoberto, está encoberto para os que estão perecendo, nos quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por causa de Jesus. Porque o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é o que resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, somos atribulados, mas não esmagados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Pois nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, pois, a morte opera em nós, mas a vida em vós. Está escrito: eu cria, por isso falei. Nós temos o mesmo espírito de fé, por isso também cremos e, portanto, falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco a si mesmo. Pois tudo isso é para o vosso benefício, a fim de que a graça, que se multiplica por meio de muitos, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, que excede em muito todo o sofrimento. Por isso fixamos os olhos não no que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabemos que se a nossa tenda terrena, o nosso corpo, for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nesta tenda, gememos, carregados de fardos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem nos preparou para isso mesmo é Deus, que nos deu o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre confiantes, e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, pois andamos por fé e não por vista. Estamos confiantes, eu digo, e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por isso também nos empenhamos em agradá-lo, quer estejamos no corpo, quer ausentes dele. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme o que tiver praticado no corpo, seja o bem, seja o mal. Conhecendo, pois, o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos é manifesto diante de Deus, e espero que também seja manifesto diante da vossa consciência. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas vos damos ocasião de vos gloriais de nós, para que tenhais resposta aos que se gloriam no que é exterior e não no coração. Pois, se enlouquecemos é para Deus. Se conservamos o juízo é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se outrora conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse exortando por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como cooperadores que somos, exortamo-vos a que não recebais em vão a graça de Deus. Pois ele diz: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te socorri. Eis agora o tempo favorável. Eis agora o dia da salvação. Não damos ocasião de tropeço a ninguém, para que o nosso ministério
não seja desacreditado. Antes, em tudo nos recomendamos como servos de Deus, em muita perseverança, em tribulações, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns, em pureza, em conhecimento, em longanimidade, em benignidade no Espírito Santo, em amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e desonra, por má fama e boa fama, como sedutores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como entristecidos, mas sempre nos alegrando, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, abrimos francamente a boca para vós. O nosso coração se alargou. Não tendes lugar estreito em nós, mas sois vós que tendes o coração estreito. Em retribuição, falo como a filhos. Alarga também tu o teu coração. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a iniquidade? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. E serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Dai-nos lugar em vossos corações. A ninguém prejudicamos, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não digo isto para vos condenar, pois já vos disse antes que tendes lugar em nossos corações, para viver e morrer convosco. Tenho grande ousadia para falar-vos. Grande é o meu orgulho a vosso respeito. Estou cheio de consolo, transbordo de alegria em toda a nossa tribulação. Pois, quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve descanso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates. Por dentro, temores. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também com o consolo que recebeu de vós, anunciando-nos o vosso anelo, a vossa lamentação, o vosso ardente afeto por mim, de modo que o meu gozo se tornou ainda maior. Ainda que eu vos tenha entristecido com a carta, não me arrependo. Embora antes me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos entristeceu, mas só por um pouco. Agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque a tristeza vos levou ao arrependimento. Pois fostes entristecidos segundo Deus, para que não sofresseis dano em nada por nossa causa. Pois a tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação, de que não há arrependimento. Mas a tristeza do mundo produz morte. Vede, pois, quanto cuidado produziu em vós esta mesma tristeza segundo Deus. Que empenho, que defesa, que indignação, que temor, que anelo, que zelo, que prontidão para fazer justiça. Em tudo provastes estar inocentes neste assunto. Portanto, ainda que eu vos tenha escrito, não foi por causa do que fez a ofensa, nem por causa do ofendido, mas para que diante de Deus se manifestasse a vossa solicitude por nós. Por isso, fomos consolados. Além do nosso próprio consolo, alegramo-nos ainda mais com a alegria de Tito, porque o seu espírito foi revigorado por todos vós. Pois, se de alguma forma me gloriei a vosso respeito perante ele, não fui confundido. Antes, como tudo o que vos dissemos era verdade, também o nosso gloriar-nos perante Tito se provou verdadeiro.
e o seu amor por vós é ainda maior. Lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor, alegro-me, porque tenho plena confiança em vós. E agora, irmãos, queremos que saibais da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio de uma prova muito severa. A abundante alegria deles e a sua extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que deram tanto quanto puderam, e até além do que podiam, inteiramente por iniciativa própria, suplicando-nos com insistência o privilégio de participar desta ajuda aos santos. E não só fizeram o que esperávamos, mas deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, também a nós. Por isso exortamos Tito, que já havia iniciado esta obra entre vós, a que também a complete. Mas, assim como em tudo sois excelentes, na fé, na palavra, no conhecimento, em toda a diligência e no amor que despertamos em vós, assim também abundeis nesta graça de dar. Não digo isto como ordem, mas para provar a sinceridade do vosso amor, comparando-o com o zelo de outros. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora rico, ele se fez pobre por amor a vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aqui está o meu parecer sobre o que é melhor para vós neste assunto. No ano passado fostes os primeiros não só a dar, mas também a ter o desejo de dar. Agora, completem a obra, para que a prontidão em desejar corresponda à realização conforme os vossos recursos. Pois, se há disposição, o dom é aceitável segundo o que se tem e não segundo o que não se tem. Não se trata de que os outros tenham alívio enquanto vós sois sobrecarregados, mas de que haja igualdade. No momento presente, a vossa abundância supre a necessidade deles, para que também a abundância deles venha a suprir a vossa necessidade. Assim, haverá igualdade, como está escrito: o que recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Graças a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vós, pois Tito não só aceitou o nosso pedido, mas cheio de zelo, vai ter convosco por iniciativa própria. E enviamos com ele o irmão que é louvado por todas as igrejas por causa do seu serviço ao Evangelho. E além disso, foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar na administração desta oferta generosa, que administramos para a honra do próprio Senhor e para demonstrar a nossa boa vontade. Queremos evitar qualquer crítica quanto à forma como administramos este generoso donativo, pois cuidamos do que é honesto, não só aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, enviamos com eles o nosso irmão, que muitas vezes, de várias maneiras, nos provou ser zeloso, e agora o é ainda mais, por causa da grande confiança que tem em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai a estes homens a prova do vosso amor e da razão do nosso orgulho a vosso respeito, para que as igrejas o vejam. Quanto ao serviço em favor dos santos, não há necessidade de que eu vos escreva, pois conheço a vossa disposição para ajudar, e tenho-me gloriado disso perante os macedônios, dizendo que desde o ano passado estáis prontos a dar. E o vosso zelo tem estimulado a maioria deles. Mas envio os irmãos para que o nosso gloriar-nos a vosso respeito neste assunto não se torne vão, e para que estejais preparados, como eu disse que estaríeis. Caso alguns macedônios venham comigo e vos encontrem despreparados, para não dizer nada sobre vós, ficaríamos envergonhados por termos tido tanta confiança. Por isso julguei necessário exortar os irmãos a que fossem primeiro até vós e preparassem de antemão a vossa generosa oferta prometida, para que esteja pronta como oferta generosa, e não como algo extorquido. Lembrai-vos disto: quem semeia pouco, pouco também ceifará, e quem semeia com fartura também ceifará. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com tristeza ou por obrigação,
pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, de modo que, tendo sempre em tudo o que necessitais, abundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que supre semente ao semeador e pão para alimento, também suprirá e multiplicará a vossa semente e aumentará os frutos da vossa justiça. Sereis enriquecidos em tudo para toda a generosidade, a qual, por meio de nós, produz ação de graças a Deus. Pois este serviço que prestais não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Pela prova que esta prestação de serviço dá de vós, glorificarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade no compartilhar com eles e com todos. E nas orações que fazem por vós, o coração deles se volta para vós, por causa da graça superabundante que Deus vos concedeu. Graças a Deus pelo seu dom indizível. Pela mansidão e benignidade de Cristo, eu mesmo, Paulo, que sou humilde quando estou presente convosco, mas ousado para convosco quando ausente, vos rogo que quando eu estiver presente, não precise usar de ousadia com alguns que pensam que vivemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos no mundo, não lutamos segundo os padrões do mundo. As armas com que lutamos não são humanas. Pelo contrário, têm poder divino para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estamos prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa obediência. Vós julgais pelas aparências. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, pense novamente que, assim como ele, também nós pertencemos a Cristo. Ainda que eu me glorie um pouco mais livremente da autoridade que o Senhor nos deu para edificar-vos e não para destruir-vos, não me envergonharei. Não quero parecer que estou vos assustando com as minhas cartas. Pois alguns dizem, as cartas dele são pesadas e fortes, mas, quando está presente, é fraco e a sua fala é desprezível. Essas pessoas devem reconhecer que o que somos nas cartas quando ausentes, isso seremos também em ações quando presentes. Não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, não são sábios. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas dentro dos limites da esfera de ação que Deus nos designou, esfera que também inclui vós. Não nos estendemos além da medida, como se não tivéssemos chegado até vós, pois fomos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriaremos além da medida em trabalhos alheios, mas temos esperança de que, crescendo a vossa fé, a nossa esfera de ação entre vós se amplie grandemente, de modo que possamos pregar o Evangelho nas regiões além de vós, sem nos gloriarmos em território já trabalhado por outros. Mas quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Espero que me suporteis um pouco na minha loucura. Aliás, suportai-me, e espero que me suporteis um pouco na minha insensatez. Sim, suportai-me, pois sinto por vós um zelo segundo Deus. Eu vos prometi a um só esposo, para apresentar-vos como virgem pura a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, as vossas mentes sejam de algum modo corrompidas e se desviem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Pois, se alguém vem e vos prega um Jesus diferente daquele que pregamos, ou se recebeis um Espírito diferente do que recebestes, ou um Evangelho diferente do que aceitastes, vós o suportais com facilidade. Ora, eu não me considero em nada inferior aos tais superapóstolos. Ainda que eu seja rude no falar, não o sou no conhecimento. Antes, em tudo o demonstramos claramente entre vós em todas as coisas. Será que foi pecado eu me humilhar para vos exaltar, pregando-vos o Evangelho de Deus de graça?
roubei outras igrejas, recebendo delas sustento para vos servir. E quando estive convosco e tive necessidade, não fui peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia supriram o que me faltava. Em tudo, me guardei de ser pesado para vós, e continuarei a fazer. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque eu não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço, continuarei a fazer, para cortar toda a oportunidade daqueles que desejam uma ocasião de se igualarem a nós naquilo de que se gloriam. Pois tais pessoas são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é surpreendente, pois, que os seus servos também se disfarcem em servos de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Repito, que ninguém me considere insensato, mas, se o fizerdes, aceitai-me como insensato, para que eu também me glorie um pouco. O que digo agora, não o digo segundo o Senhor, mas como em insensatez, nesta ousadia de gloriar-me. Pois muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Vós, que sois tão sábios, suportais de bom grado os insensatos. De fato, suportais quem vos escraviza, quem vos devora, quem vos engana, quem se exalta, quem vos fere no rosto. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos nisso. Mas, o que quer que alguém ousar, falo como insensato, também eu ouso. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. São servos de Cristo, falo como louco. Eu o sou mais. Trabalhei muito mais. Fui preso com mais frequência. Recebi mais açoites. Estive em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus recebi 5 vezes os 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia à deriva no mar, em viagens frequentes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos meus compatriotas, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no campo, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em muitas vigílias, em fome e sede, em muitos jejuns, em frio e nudez. Além de tudo isso, o que pesa sobre mim todos os dias, a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não me sinta fraco. Quem é escandalizado, que eu não me queime por dentro. Se é preciso gloriar-me-ei das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador do rei Aretas guardava a cidade dos Damascenos para me prender. Mas fui descido numa cesta por uma janela na muralha e escapei das suas mãos. Tenho de continuar a gloriar-me, embora nada aproveite. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é permitido referir. Sobre esse homem me gloriarei, mas sobre mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que eu quisesse gloriar-me, não seria insensato, pois diria a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém pense de mim além do que em mim vê ou de mim ouve, e para que eu não me exaltasse demais por causa da excelência das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, de boa vontade me gloriarei mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, deleito-me nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, então sou forte. Tornei-me insensato. Vós me obrigastes a isso, pois eu devia ter sido recomendado por vós, porque em nada fui inferior aos tais superapóstolos, ainda que eu nada seja. Os sinais do verdadeiro apóstolo foram realizados entre vós, com toda a perseverança. Sinais, prodígios e milagres, em que fostes inferiores às outras igrejas, exceto em que eu mesmo não vos fui pesado. Perdoai-me esta injustiça. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado. Pois não busco os vossos bens, mas a vós mesmos. Afinal, os filhos não devem ajuntar para os pais, mas os pais para os filhos. De muito boa vontade gastarei, e me gastarei eu mesmo, por amor a vós. Se vos amo mais, serei menos amado? Seja como for, não vos fui pesado. Mas, astuto como sou, talvez vos tenha enganado com dolo. Porventura vos explorei por meio de algum dos que enviei a vós? Exortei Tito a ir ter convosco, e enviei com ele o irmão. Tito porventura vos explorou? Não andamos no mesmo espírito e nos mesmos passos? Há muito pensais que nos estamos defendendo perante vós. Falamos diante de Deus, em Cristo, e tudo o que fazemos, amados, é para o vosso fortalecimento. Pois temo que, quando eu for, não vos encontre como quero, e que vós me encontreis como não quereis. Que haja contendas, invejas, iras, porfias, calúnias, murmurações, arrogâncias, desordens. Temo que quando eu voltar, o meu Deus me humilhe perante vós, e que eu me entristeça por muitos dos que antes pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição e da lascívia que praticaram. Esta será a minha terceira visita a vós. Toda palavra se estabelecerá pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Já vos adverti quando estive presente pela segunda vez, e agora, ausente. Repito aos que pecaram antes e a todos os demais. Quando voltar, não usarei de indulgência, visto que buscais prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, mas poderoso entre vós. Pois, embora tenha sido crucificado em fraqueza, vive pelo poder de Deus. Pois também nós somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para convosco. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a menos que estejais reprovados. E espero que reconheçais que nós não somos reprovados. Ora, oramos a Deus para que não façais mal algum, não para que nós pareçamos aprovados, mas para que vós façais o bem, ainda que nós pareçamos reprovados. Pois nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Alegramo-nos quando somos fracos e vós fortes, e a nossa oração é pela vossa restauração. Por isso escrevo estas coisas estando ausente, para que quando estiver presente, não use de severidade segundo a autoridade que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Finalmente, irmãos, alegrai-vos, buscai a restauração, exortai-vos uns aos outros, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.